capítulo 69, versículo 30. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Vou ler para não tomar tempo. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecerei-o com ação de graças. Eu tenho costume nas manhãs, na maioria das manhãs, de quando eu tenho um sonho, eu acordo e já corro e conto para minha mãe. E em um desses sonhos, muito antes desse processo acontecer, eu me vi em luta sem a minha família. Estava distante e eu malmente conseguia me comunicar com a minha mãe. E eu contei isso para ela. E demorou algum tempo. Um pouco antes do culto dos jovens, eu comecei a sentir dor numa sexta-feira. E ela era uma dor bem leve. Eu sentia só no fundo, no suspiro. Mas com o passar dos dias a dor foi piorando, mas de uma forma ainda suportável. E na quinta-feira, que foi o último culto da semana que eu vim, eu fui. A irmã Sônia, ela até falou que era para ir no AMA, para a gente ver realmente se não era algo sério. E nós fomos, eu e a minha mãe, na sexta-feira, e na minha cabeça era algo simples. Totalmente simples. E a gente foi e voltamos para receber o resultado. E o médico disse que eu estava com infecção no sangue alta e infecção urinária. E eu fui de ambulância para o hospital Glaupina. Naquela hora, para mim, eu já estava praticamente morta, né? Eu fui de ambulância. E eu me assustei já com isso. E nós chegamos no hospital, fizemos os exames de novo e realmente eu estava com infecção no sangue. E aqui na minha cabeça, depois que isso aconteceu, a gente ia manter a infecção no sangue tomando antibiótico e retornar para casa. E eu fiz a tomografia computadorizada depois e a gente esperou. Eu e a minha mãe, por um tempo. E depois a gente nem entrou no consultório novamente. A doutora apenas veio e falou que eu estava com um caso de apendicite aguda já. A minha apendicite tinha estourado, a minha apêndice tinha estourado há alguns dias. E a minha infecção aparentemente estava controlada. Porque quando estoura, a secreção, o que ela tem que fazer no corpo é se espalhar e matar os órgãos lentamente. Mas a minha infecção estava congelada. E ela não conseguia entender o porquê isso havia acontecido. Então ela ficava saindo e conversando com os cirurgiões e ela voltava. E ela sempre fazia a mesma pergunta para mim e para minha mãe. Qual era o tratamento com antibiótico que a gente estava fazendo? Porque a única explicação da infecção estar controlada àquele ponto era os antibióticos. E ela perguntou para minha mãe, não uma, mas duas vezes: mãe, tenta lembrar, eu sei que a correria dos dias é grande, mas você tem que lembrar o nome do antibiótico que você está dando. E por muitas vezes nós falamos dos remédios e ela não encontrava nenhum antibiótico e ela não conseguia entender. Depois disso, ocorreu a minha internação. Eu comecei a tomar os antibióticos e posteriormente, no outro dia, eu ia operar. E os médicos, antes disso, depois que a doutora falou isso, chamaram a gente no consultório, isso era por volta da meia-noite. E os médicos, a minha preocupação sobre a cirurgia, porque a apêndice, quando ela é descoberta, é uma cirurgia comum. A minha preocupação era os médicos errarem alguma coisa, ter uma hemorragia, então era essa a minha preocupação. E quando nós chegamos no consultório,
a minha preocupação foi além disso. Os médicos já explicaram que toda cirurgia tem o seu risco, mas que a minha, por ter estourado há todo esse tempo, era maior. E ele deixou bem claro naquela hora que eu poderia entrar na sala de cirurgia e tinha chance de não sair acordado. E quando eu fui para o quarto, eu recebi o cirurgião em vários momentos. E ele sempre dizia a mesma coisa: não vale a pena te abrir, porque tem muita secreção, a gente vai tentar por vídeo, mas sempre existe e tem um alto risco de você vir a óbito. E era bem intenso conviver com você recebendo que talvez você poderia morrer, mas a minha confiança estava em Deus. E até o momento que eu fui preparado para a sala de cirurgia, eu não estava preocupado. Eu simplesmente depositei nas mãos de Deus o que estava acontecendo. E os médicos mais uma vez não entendiam, porque mesmo antes da cirurgia eu não apresentava dor alguma. Estava tudo controlado e não era para estar. Depois da cirurgia, as pessoas que nós conversávamos, os médicos, eles também se surpreendiam muito sobre como a cirurgia ocorreu bem, sobre o procedimento. O médico que ocorreu bem falou para minha mãe que a cirurgia tinha ocorrido bem. Ela disse graças a Deus, e que eles haviam sido apenas instrumentos das mãos de Deus para a minha vida. E eu creio nisso. E em toda a minha estadia no hospital, que não foi fácil, tinha dias que eu achava totalmente que eu não ia sair dali. Foi uma recuperação bem intensa. Eu recebi palavras de conforto não só da minha mãe, mas da tia Lúcia, que também foi passar alguns dias comigo no hospital, e ambas diziam a mesma coisa, que eu tinha que ser positivo, porque a minha vida estava nas mãos de Deus. Ela não só estava, ela está. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho totalmente ciência que é graças a Deus. Durante a semana, mais ou menos essa semana, quinta-feira, eu fiquei com ele no meu coração e eu guardei até ontem. E eu pedi para o Natan se ele poderia cantar hoje. E ele me mandei de